Bom dia, alunos! Nós vamos então para a aula de português. Antes disso, nós vamos fazer a correção da aula de ontem, né? Que foi a aula de terça-feira, né? A aula de ontem foi terça-feira. Então, nessa aula de terça-feira, do ler e escrever, são as atividades. Nós vamos fazer a correção da página 187, atividade 2E, questão 1, A, B e C, o item A e B e C. E também vamos fazer a página 189, né? Ali saiu um Azinho, deixa eu até corrigir aqui na frente de vocês, ó. No vídeo, não era o Azinho, que você, dependendo como você coloca, é a questão 3A. Né? Se você dá Enter, ela fica assim. Então tá certinho. Então deixa eu voltar aqui. É a questão 3A, as questões 1, A e B. O item A e B, tá? Então vamos lá. Na aula de terça-feira eu comecei passando um vídeo para vocês, pedi para vocês acessarem esse vídeo, que vai falar um pouquinho de discurso direto e discurso indireto. E eu fiz a pergunta para vocês na chamada, eu olhei lá a chamada, uns alunos falaram que entenderam que é discurso direto e indireto, outros falaram que entenderam mais ou menos, não entenderam, né? Outros falaram que não entenderam nada e não fizeram. Então, quando a gente fala discurso direto e indireto, a gente só tem o discurso, né? O discurso é quando você fala, quando você vai narrar alguma coisa. Então, para ter o discurso direto e indireto, tem que ser em textos narrativos, onde tem o narrador, onde alguém vai narrar a história. E aí, quando esse narrador vai narrar a história, ele vai fazer esse discurso, vai falar, ele pode falar pelas personagens, ele vai contando a história, se tiver mais personagens na história, ele pode ir descrevendo o que aconteceu, só ele. Então, isso é um discurso indireto, quando só ele fala. Agora, quando tem lá o texto é narrativo, ele está narrando uma história, e tem mais personagens, ele dá voz à personagem, ele fala assim, ó, agora na nossa história, né, tinha lá o coelho e a tartaruga. E o coelho disse para a tartaruga. Então agora ele vai deixar a personagem falar. Então aí ele vai dar voz à personagem. É um discurso direto, né? Então mas teve dúvida, volta ao vídeo, pergunta, tá bom? E eu coloquei aqui de novo, né? Que o discurso direto é quando o narrador está falando e ele para de falar para a personagem falar, que nem eu falei para vocês, ó. A lebre falou para a tartaruga, 2 pontos. Você fica aí, coitada de você que carrega a sua casa, você é lenta. Então eu comecei a narrar e depois eu deixei a lebre falar, né? Que é o coelho falar. Então, quando isso acontece, o narrador, o discurso é direto. Ele fala em umas partes, outras falas é da personagem. E o discurso indireto é quando só o narrador está falando. Ele fala para os personagens tudo. A gente só tem discurso quando alguém está falando, né? Quando alguém está narrando algo. Então é em textos narrativos que a gente tem discurso direto ou indireto. E aí, o outro vídeo que passei para vocês na aula de terça-feira foi em relação a como, né? Quando que um personagem fala. O que acontece no texto, que sinais que aparecem no texto que sinalizam, né, que a personagem vai falar, que está tendo um diálogo. A gente observa muito diálogo lá em História em Quadrinhos, né, através dos balãozinhos, né, que ali em História em Quadrinhos a referência é o balãozinho. E em outros textos narrativos aparece o travessão. Então, ó, o narrador, ele dá a voz para
personagem e a gente observa que ele fala alguma coisa e aí aparece 2 pontos. Quando aparece 2 pontos, indica que alguém vai falar. Então, geralmente em textos narrativos, quando a personagem está falando, usa-se o travessão, tá? E aí eu até citei que tem alguns textos, apareceu aí no Ler e Escrever numa fábula, que aparecia as aspas, né? As aspas também, às vezes, indica mais pensamento, indica também que é o que um personagem está falando, mas a gente usa muito travessão. No nosso caso aqui, nessa atividade, nós vamos usar o travessão. Então, os textos que nós estamos trabalhando, né, que é para responder a página 187, estão na página 188. Eu só coloquei aqui já a correção, né? Vocês podem voltar. Quem não viu esse texto, fala para mim, não viu o vídeo. Então, ali, o que significa esses grifados de vermelho e de amarelo? No estudo que nós fizemos, esse é o texto 1, o lobo e o cordeiro, nós, na leitura, depois da leitura, nós fomos mostrando, grifando ali as características ali dos personagens. Aparece bastante a do lobo. A gente observa aqui, ó, uma característica, né, que é o adjetivo. O lobo estava esfomeado, estava com os olhos sanguinários, estava raivoso. E aqui, essa é uma característica do cordeiro, humilde. Já essas daqui que eu grifei de amarelo são as falas do narrador para dar a voz ao personagem, à personagem. Então, geralmente ele usa um verbo, que é a ação, né? Ele fala lá, o lobo, né, com os olhos sanguinários, arreganhando os dentes, disse, 2 pontos. Então, ele está dando voz ao personagem. Então, geralmente, antes de falar, ó, as palavras, ó, disse, respondeu, falar, respondeu, né, replicou, são verbos, são ações que o narrador vai mostrar para iniciar as falas da personagem, né? E aí, nesse primeiro texto que nós analisamos lá, ele usa bastante adjetivos, o narrador, né? Para os personagens, escreve o local, e aí o discurso é direto. Por que é direto? Porque aparece aqui as falas da personagem, ó, tem bastante fala da personagem. Apesar de não ter no outro parágrafo, travessão, tá na mesma, ele dá voz à personagem, tá? E aí eu coloquei mais algumas palavras aqui, algumas características, né, que a gente chama de adjetivo, para as personagens aqui, que a gente pode, de lição. A gente vê a prepotência do lobo, né, que ele já queria pegar o cordeiro. Então ele estava dando uma desculpa, mas ele era prepotente, né, aquela pessoa que se acha dona de si. A raiva, né, que ele tinha. A humildade do cordeiro. O cordeiro também foi um pouco ingênuo, né, mas ele teve uma humildade. E foi feita uma injustiça. E a gente vê que teve uma injustiça com o cordeiro aí, sem razões, né? Que fala no final o lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu, né? Como a gente sabe que Fábulas está retratando, né, o nosso cotidiano, a gente vê a injustiça de muitos, né? Que atacam as pessoas que são mais simples, as pessoas que são mais humildes, as pessoas que são mais fracas, né? Tem pessoas que querem crescer em cima da outra. O segundo texto, que é da formiga e da pomba, esse texto também eu grifei ali, né, as características da formiga, que é sedenta, que está aqui, ó. E as falas do narrador, o que o narrador falou para dar voz à personagem. E aí nós observamos aí que ele descreve mais a situação, ele não está preocupado muito de falar muito dos personagens, ele descreve a situação, algumas características, né, que eu falei da formiga sedenta. Ele quer explicar a situação o tempo todo, o narrador vai falando. Então ele começa até aqui, ó. Então tem o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro. Até o terceiro parágrafo é um discurso indireto, porque só ele fala, tá vendo? Só o narrador que vai falando.
No final do texto, quando chega aqui, ó, no quarto parágrafo, e aí vira um discurso direto, porque ele vai dar voz ao personagem, tá? Então, até aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, é um discurso indireto, porque ele está falando. Depois ele vai dar voz a personagem. E aí, eu coloquei ali algumas características, além de sedenta, né? A gente pode ver que esse texto, a gente vê a solidariedade, né? Da formiga, começou com a pomba, né? A gente vê que a pomba viu a formiga ali em perigo e ela se solidarizou, né, com o problema da formiga. Foi ali, ela podia deixar a formiga morrer, né, afogada ali, mas ela foi ali, levou a folha sem esperar nada, né? Porque ela não estava esperando que a formiga ia fazer alguma coisa para ela, né? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o bem sem ver a quem, né? Sem esperar nada em troca. E aí a formiga também, ela viu que a pomba estava em perigo, corria perigo, ela foi também socorrer. Então ela retribuiu o favor. Então a gente vê aí a retribuição, por isso que eu coloquei ali retribuição. E aí isso virou uma amizade, né? Eu coloquei amizade que pode ter virado uma amizade entre as duas, né? A gente sabe quando uma pessoa ajuda a outra, a gente tem os vizinhos, né? Às vezes a gente tem um que ajuda o outro, né? Os amigos. Então aí virou uma amizade, tá bom? Além de, então, a sedenta ali, virou também uma amizade, essas características que eu coloquei. Espero que vocês tenham colocado outras também. E o terceiro texto, né? Que é as árvores e o machado. Ali eu grifei algumas características ali das personagens mais encorpadas, significa as maiores, né, estrondosas. Franzina é aquela mais miudinha, né, mais fininho, o tronco dela mais fininho. E esse texto, né, é uma fábula mais concisa, mais curtinha do que as outras duas. Ele não se preocupou nem muito por característica muito das personagens, nem descrever muito a situação, mas enfatizou o ensinamento. Então, no primeiro parágrafo, você está vendo que tem dois parágrafos, né? Esse maior aqui, esse é um parágrafo, esse é o outro parágrafo, segundo. No primeiro parágrafo é um discurso indireto, só o narrador fala. Ele podia terminar assim, ó, ele podia fazer só um discurso indireto. Ele podia fazer aqui e no final ele falar assim: o Carvalho falou assim, ó, que foi nossa responsabilidade, né, que nós entregamos o mais fraco. Ele podia terminar sem dar a voz. Mas no último parágrafo, que é o segundo, ele resolveu, né, deixar a personagem falar. Então é um discurso direto, tá bom? Então o ensinamento, ele falou assim: a nossa responsabilidade por esse mal, porque entregamos nossa irmã mais fraca ao inimigo, né? Então, eu vejo o que eu coloquei ali, o egoísmo, né? Eles sendo mais fortes, eles podiam estar protegendo, né? A mais franzina. Foi uma covardia deles, né? Também. Depois veio o arrependimento, né? E tem ali encorpadas e franzinas, que também está no texto, né? As mais robustas, né? Geralmente numa batalha coloca-se, né? Antigamente quando tinha aquelas batalhas entre um reino e outro, geralmente ia os mais robustos na frente para botar medo, né? E os mais robustos na frente das batalhas para botar medo no adversário. Aqui eles colocaram os mais fracos. É uma estratégia que não deu muito certo para eles, não. Bom, e aí vem, então, a nossa a resposta aí, que é da página 187. Então, como que foi que eu coloquei aqui? Eu já preenchi, deixei aí para ter mais tempo de vocês darem uma olhada, conferida, se é mais ou menos isso que vocês colocaram, se está similar, não precisa pagar o de vocês, não. Então, eu coloquei aqui as palavras, né? Geralmente são verbos, é a ação do narrador. Então, o narrador usou as palavras, ó, disse,
respondeu, falar, replicou, arruinou, comentou. E sempre depois dessas palavras usa-se o quê? Os dois pontos. Então ali, né, é uma dica para vocês acharem quando o narrador vai dar a fala. Acha ali onde estão os dois pontos. Geralmente quem está narrando, né, coloca lá os dois pontos para dar voz às personagens. Que recurso é usado para marcar as falas? O nosso amigo ali, nos 3 textos, foi usado o travessão. Lembrando que algumas fábulas podem aparecer a aspas, né? Então ali usou o travessão. E aqui eu coloquei aquelas palavras lá, ó. Analise de que forma transparecem as emoções, sentimentos ou qualidades dos personagens. Então aqui tem mais as qualidades, né? As emoções ali, ó. Olhos raivosos, né? Os sentimentos, olhos raivosos, né? Sentimento de prepotência, de raiva, né? Ou de humildade, injustiça, as emoções ali, esfomeado. No texto 2, solidariedade, né? Uma qualidade de solidariedade, um sentimento de ser solidário, um sentimento de retribuir, um sentimento de amizade. Ali tinha sedenta, né? Pode ser outros. Ali um sentimento de egoísmo, né? Tem muitas pessoas egoístas, né? A gente vê que não se coloca no lugar do outro. Covardia, né? A pessoa covarde, que se acovarda, que pode estar ajudando e não faz. Arrependimento, depois, se você deixa uma coisa que dá para você fazer, para ajudar, você não faz, depois pode vir o arrependimento, né? Por isso que a gente tem que aproveitar as coisas hoje, do fazer o que tem que fazer, respeitar as pessoas que tem que respeitar, né? Como os pais, né? Os amigos. Encorpadas, que é que eu falei, maiores, robustas, e franzina, que é pouquinho, tá? Então essa foi a correção, então, da página 187 e 188. Continuando nossa aula, nós vamos entrar então na atividade que é para o dia de hoje. Então, é a atividade 3A, analisando o início de uma fábula, que está lá na página 189. Então, na página 189, tem lá a atividade 1. Antes de escolhermos uma fábula para recontar, observe os diferentes estilos adotados para iniciar a fábula. A fábula e a raposa e as uvas. Então, vocês vão ver que nós estamos chegando numa parte nos nossos estudos de fábula, em que nós vamos ter que produzir uma fábula, tá? Então, depois eu vou estar recapitulando algumas coisas antes de chegar na produção, para vocês organizarem as ideias de vocês. Então, nós vamos agora analisar como que a gente pode iniciar um texto, tá? Então, tem aí, ó, 1A, comente com os demais colegas. Não vai dar para comentar com os colegas, então vocês podem comentar comigo, depois no particular, pode comentar aí com os pais. E se vocês tiverem o contato de algum colega, pode trocar ideias com os colegas também. Então tem 2 pontinhos aí. Nós vamos fazer primeiro esse pontinho aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. A pontinho 1. Em que essas diversas formas de começar o texto são diferentes ou iguais? Então, nós vamos fazer essa primeiro, essa daqui nós vamos fazer depois. Então, eu copiei aqui os textos. Esse é o primeiro texto, né? A raposa e as uvas. Então, nós vamos ver 3 fábulas. A mesma fábula contada de 3 formas diferentes, o comecinho delas. Então, eu vou ler a fábula, depois nós vamos grifar, vocês grifem aí também no livro de vocês as fábulas. Então, a raposa e as uvas. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: eu nem estou ligando para as uvas, elas estavam verdes mesmo. Então, o nosso objetivo aqui é verificar como começou esse texto. Então, vamos ver lá. Ó. O texto começou. Eu grifei aí o começo, o início,
que o narrador, né, quem está contando, começou. Ele começou assim, ó. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Então, ó, guarda aí, grifa aí no caderno, no livro de vocês também, essa forma que ele começou esse texto. Vamos ver a outra forma agora. É a mesma história, a mesma fábula, só contada de uma forma diferente. Uma raposa, aproximando-se de uma parreira, viu que ela estava carregada de uvas maduras e apetitosas. Com água na boca, desejou-as comer e, para tanto, começou a fazer esforços para subir até elas. Porém, como estivessem as uvas muito altas e fosse muito difícil a subida, a raposa tentou, mas não conseguiu alcançá-las. Disse então: essas uvas estão muito azedas e podem desbotar os meus dentes. Não quero colhê-las agora, porque não gosto de uvas que não estão maduras. E dito isso, se foi. Bom, ali ele contou de forma diferente. Vamos ver então como que ele iniciou. Cadê aqui meu texto? Aqui. Então, ó, já diferente da outra, ó, como ele iniciou. Uma raposa, aproximando-se de uma parreira, viu que ela estava carregada de uvas maduras e apetitosas. Então, vocês estão vendo que tem aí a parreira de uva, né? E a ação no começo da raposa. Aqui ele colocou uma raposa passando embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Então ele começou assim. Aqui ele já pôs diferente. Uma raposa, aproximando-se de uma parreira, viu que ela estava carregada de uvas maduras e apetitosas. E a terceira, a raposa e as uvas. Estava uma parreira carregada de uvas mais apetitosas e maduras. Cada caixa fazia vir um favo de mel à boca. Apareceu uma raposa como as não cobiçaria. Começou a fazer esforços e diligências por alcançá-las, mas qual? Estava muito alta. Por fim, vendo perdido o tempo e o trabalho, agora reconheço que estão verdes, disse o animal. Não gosto da fruta assim. E foi-se consolada. Moral: é costume de muitos desfazer daquilo que não podem possuir. A cobiça consola-se, deprimindo o que não pode alcançar. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele deu fala, ó, 2 pontos, né? O narrador deu fala, só que ele usou o quê? As aspas. Lembra que eu falei que pode usar aspas também? Aqui ele usou as aspas. Pode ser que ela estava pensando, né? Só pensando. Então vamos ver aqui a introdução. Estava uma parreira carregada das uvas mais apetitosas e maduras. Então vocês estão vendo que ele começou o texto dele de 3 formas diferentes. E aí, né, aqui, ó, nós só analisamos e grifamos no texto os tipos diferentes. Agora nós vamos responder esta pergunta aqui, ó. Esta pergunta que nós vamos responder. Então, ó, vocês vão responder aonde agora? No caderno. O começo que mais lhe agradou e explique por quê. Como que você vai responder? Então, você vai pegar o caderno. Olha lá, ó, escrever no caderno. O que você vai escrever no caderno? O começo que mais me agradou foi este. Então, você vai colocar a página, eu esqueci a seta e colocar. Vou colocar até aqui, ó. Então, acrescenta aí, ó. Pra não esquecer, tá? E não... Pois, ó. Coloca aqui, ó. Coloca aí no caderno. Que é a atividade... Deixa eu ver onde que eu vou colocar. Vou colocar aqui, ó. Que eu esqueci de colocar pra vocês. Então, deixa eu mudar isso aqui mais pra baixo. Mudar mais para baixo, aí você coloca aqui, ó. Você vai no caderno. Continuação.
da atividade, atividade 1A, página 189. Então, você coloca lá no caderno. Deixa eu colocar aqui, ó. Voltar aqui a apresentação. Só acrescentei aí. Deixa eu voltar aqui. Então, você coloca lá, ó, no caderno, continuação da atividade 1A, página 189. E coloca, o começo que mais me agradou foi. Você copia aqui um deles lá do começo, escreve lá do texto, tá? Coloca, escreve aqui, né? O começo que mais lhe agradou. E aí eu passei, acho que por cima de um aqui, ó. Acho que estava aqui. O começo que mais lhe agradou. E escreve também, né? Tem que escrever o que mais lhe agradou. Por quê? Tem que pôr o porquê. Tá? Não posso esquecer o porquê que eu esqueci aqui de colocar na minha aula. Tá? Isso acontece. Então, coloca. Deixa eu salvar aqui. Então, ó. Você vai colocar assim no caderno. Continuação da atividade 1A, página 139, escrever. O começo que mais me agradou foi esse. Copia lá dos 3 textos, escolhe um que você achou mais interessante, que agradou mais você. E aqui embaixo você escreve por que você escolheu esse começo, tá bom? Escreve por que escolheu. E aí vem a B. Lá da página 189, coloca lá a B. Em seguida, pense individualmente, mas pode pedir ajuda aí para o responsável, mas tente fazer sozinho que você é capaz. Em uma outra forma de começar o texto. E põe aí no caderno, tá? Então, você vai escrever no caderno. Atividade 1B, não precisa copiar isso daqui. Só põe assim, ó, atividade 1B, ler e escrever, página 189. E aí você escreve outra forma de começar aquela história da raposa e as uvas, sem copiar de lá. Outra forma de começar, só o comecinho, tá? Lembrando do parágrafo, letra maiúscula. É isso que vocês vão estar fazendo, tá? Então, a nossa aula de hoje é essa, fazer a correção, né, da página 187, 188 e fazer a página 189. Então, boa aula para vocês, tá? Façam com calma, tranquilamente, tá? Prestando atenção na escrita e nas falas, tá bom?